Glórias a Deus. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 13. Nós vamos ler a partir do versículo de número 16. Atos dos Apóstolos. Lucas, o médico amado, o Dr. Lucas, foi quem escreveu o livro histórico, a história da igreja. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, a partir do versículo 16. A palavra do Senhor nos diz assim: Então Paulo se levantou e, pedindo silêncio com a mão, disse: Varões israelitas, e os que temeis a Deus, ouvi. O Deus desse povo de Israel escolheu nossos pais e exaltou o povo, sendo eles estrangeiros na terra do Egito, de onde os tirou com um braço forte. Suportou-lhe os maus costumes no deserto por espaço de 40 anos. E havendo destruído as 7 nações na terra de Canaã, deu-lhes o território delas por herança durante cerca de 450 anos. Depois disto, deu-lhes juízes até o profeta Samuel. E então pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Quis, varão da tribo de Benjamim. E tendo deposto a este, levantou-lhes como rei a Davi, ao qual também, dando testemunho, disse: Achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa, trouxe Deus a Israel um Salvador chamado Jesus. Amém? Glórias a Deus. Vamos ficar de pé por um pouco, amados. Deixe sua Bíblia aberta. Vamos mais uma vez orarmos ao nosso Deus. A palavra do Senhor é poderosa, ela é viva, ela é eficaz, e ela penetra lá no mais profundo do nosso ser, lá no âmago. Ela penetra quando nós desejamos. Não há pastor eloquente, não há pregador eloquente que faça a palavra de Deus entrar no teu coração, se você não estiver quebrantado, se você não estiver desejoso da palavra do Senhor, se você não estiver com fome da palavra de Deus. Ore neste momento ao Espírito Santo que possa iluminar a sua palavra ao seu coração, que você possa receber essa palavra e que ela possa frutificar na tua vida, e não somente frutificar na tua vida, mas também frutificar para outrem através de você. Então oremos, comece a orar aí no teu lugar para que o Senhor fale com você. Pai Santo, Pai amado, estamos aqui na tua casa te louvando, cultuando a ti, o teu nome, Senhor. Pai, nós te louvamos porque com certeza o Senhor já recebeu esses louvores, as orações feitas aqui neste lugar, ó Deus amado. E agora, Senhor, que a tua palavra será ministrada, Senhor. Senhor, dá-nos entendimento, traduza, ó Pai, a tua palavra aos nossos corações, que não saiamos daqui, Senhor, ó Deus, infrutíferos, que não saiamos daqui sem edificação. Pelo contrário, Senhor, que a tua palavra traga edificação e que possamos, ó Deus bendito, andarmos pela tua palavra, Senhor, sermos norteados, ó Deus, pela tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Desejamos assim sermos obedientes à tua palavra, desejamos, Pai, termos intimidades com o Senhor. Assim opera nesta noite, para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém, igreja? Glórias a Deus. Irmãos, podem sentar-se. O apóstolo Paulo, ele estava aqui numa sinagoga em Antioquia, Há 2 Antioquias que a Bíblia cita. A Antioquia onde pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos,
onde ali era, né, um quartel-general também do povo de Deus, e uma outra Antioquia chamada Antioquia da Pisídia, né, que era uma colônia romana. E era exatamente ali na Antioquia da Pisídia que Paulo estava numa sinagoga trazendo esta palavra. E aqui o apóstolo Paulo, ele cita 3 reis. Ele cita o rei Saul, ele cita o rei Davi, e ele cita o nosso Salvador, o nosso rei Jesus. Eu quero rapidamente falar aqui através desses 3 reis, né, falar aqui rapidamente o perfil desses 3 reis. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, que é o Rei dos Reis, que é o Todo-Poderoso, que é o Senhor da Glória, que é o nosso Salvador, Ele é o padrão para as nossas vidas. A palavra diz que é em Jesus Cristo que nós precisamos mirar. É nas pegadas do Senhor Jesus Cristo que nós precisamos caminhar. O escritor de Hebreus diz: olhando para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé, da nossa salvação. Então não é homem algum, não é rei algum que é o padrão para as nossas vidas. Diga assim comigo: Jesus é o padrão. Aleluia. E Jesus, ele não pecou, mesmo habitando um corpo físico como o meu, como o teu. Mesmo sendo homem, ele não pecou. Por isso ele é o padrão, e ele se tornou o sumo sacerdote, ele se tornou o nosso Salvador. Então nós não vamos falar muito nesse aspecto, né, de Jesus. Mas quando nós olhamos para o rei Saul, vemos o perfil do rei Saul. Ele era um homem que não agradara ao Senhor, um rei que não foi um rei segundo o coração de Deus. Ele foi um rei levantado pelo clamor do povo. O povo queria um rei, o povo desejava um rei. O rei Saul, quando nós olhamos para ele, nós não vemos ele apacentando ovelhas. Quando ele foi levantado como rei, era alguém que estava andando atrás de mulas. O rei Saul, antes de ser rei, estava procurando as mulas do seu pai, andando de um lado para o outro, procurando as mulas de Quis. Ele não tinha um coração de pastor, mas ele foi o rei que o povo aclamou, que o povo disse para Samuel: Samuel, as nações aqui todas têm rei, nós também queremos um rei. Na época era a teocracia, Deus no governo, Deus operando através do sacerdote Samuel, Deus operando, dando o seu recado através dos profetas. Mas o povo queria um rei. Então Deus mudou agora o sistema de governo de teocracia para monarquia. Vocês querem um rei? Vocês vão ter um rei. E deu lá, né, o rei Saul, da tribo de Benjamim, um homem alto, bonito, formoso, do jeito que o povo gosta, do jeito que o povo pediu. Mas ele não foi um rei segundo o coração de Deus. Ele foi um rei desobediente. Ele foi um rei que, como já disse aqui, ele não agradou o Senhor, porque ele quis fazer as coisas à sua maneira. Ele quis fazer as coisas do seu jeito, sem observar as ordenanças do Senhor, sem observar a lei do Senhor, aquilo que Deus tinha dito para que eles fizessem, aquilo que ele podia e aquilo que ele não podia fazer. Eu quero ler aqui 2 textos rapidamente. Os irmãos anotem aí, depois estejam lendo em casa, falando, né, da desobediência aqui
do rei Saul. 1 Samuel 15, 22 e 23 diz assim: sabe, amados, quando o Senhor deu uma ordem para o rei Saul atacar os amalequitas e destruir completamente os amalequitas, tudo, destruir o gado, destruir todo o rebanho de ovelhas, destruir homens, mulheres, crianças, porque os amalequitas estavam todos contaminados pelo pecado, idólatras, homens maus, uma nação má aos olhos do Senhor. E então o rei Saul, quando foi para destruir, ele poupou o rei Agag, que era o rei dos amalequitas, e poupou o melhor do rebanho, e deu uma desculpa que era para sacrificar. As ovelhas eram bonitas, o gado era um gado formoso. Ele disse: eu vou levar para sacrificar ao Senhor. Então, aqui, 1 Samuel 15, 22, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como quem se obedeça à voz do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Ou seja, Saul não havia obedecido às ordens de Deus, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros, porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como o pecado de idolatria. Porquanto rejeitastes a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Olha aí, amados, quando nós olhamos aqui, ele foi rejeitado agora como rei, porque ele foi desobediente à palavra de Deus, desobediente às ordens do Senhor. Ou seja, o rei Saul, ele não tinha intimidades com o Senhor. Depois nós vamos falar um pouco do rei Davi. Aqui um outro texto, 1 Samuel 13, 13. Então disse Samuel a Saul: procedestes neciamente, não guardastes o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino sobre Israel para sempre. Agora, porém, não subsistirá o teu reino. Já tem o Senhor buscado para si um homem segundo o seu coração, e já tem destinado para ser o príncipe sobre o seu povo, porquanto não obedecestes o que o Senhor te ordenou. Então agora Deus rejeitou este rei desobediente, que não guardou a palavra do Senhor, que não buscou ser um amigo de Deus, e levanta a Davi. E aqui Samuel diz de Davi como o homem segundo o coração de Deus, assim como Paulo também citou Davi, o homem segundo o coração de Deus, que fará toda a minha vontade, porque o rei Saul não havia feito a vontade de Deus, mas Davi foi levantado para fazer a vontade do Senhor, e ele foi conhecido exatamente como homem segundo o coração de Deus, por sua obediência e intimidade com Deus. Então, ao oposto de Saul, nós vemos Davi já com um coração de pastor, aquele que foi tirado do meio do rebanho, aquele que foi tirado do meio das ovelhas, aquele que não estava cuidando de mulas, mas estava cuidando de ovelhas, que amava as suas ovelhas, que amava as ovelhas de seu pai. E a palavra diz que Davi, ele estava ali apacentando o rebanho, lutando contra ursos, lutando contra leões, para proteger o rebanho do seu pai. Por isso ele foi chamado para ser o pastor de Israel. Um pastor agora
segundo o coração de Deus, que faria a vontade do Senhor, não como Saul, que foi desobediente. Então nós vemos aqui esses 3 reis. Mas, amados, o que eu quero falar nesta noite, eu quero me ater aqui ao rei Davi, que mesmo sendo um homem segundo o coração de Deus, mesmo sendo um homem que buscou fazer a vontade do Senhor, ele pecou. Não é porque nós, a exemplo de Davi, fazemos a vontade do Senhor que não pecamos. Na verdade, todos pecamos. A palavra diz que se alguém diz que não tem pecado, acabou de mentir, porque todos pecamos, né? Ali em Romanos 11:32, a palavra diz que Deus encerrou a todos debaixo do pecado, para com todos usar de misericórdia. Então Davi, ele pecou, apesar, novamente digo, de ser este homem que tinha intimidade com o Senhor, de ser este homem segundo o coração de Deus. Ele pecou. E nós vamos ver, eu quero agora sim que os irmãos estejam abrindo aí suas Bíblias no Salmo de número 51. Permaneça a sua Bíblia aberta no Salmo de número 51, e nós vamos discorrer sobre este salmo. E eu quero apresentar aqui 3 pontos neste salmo, 3 pontos neste salmo de Davi, que vai nos mostrar estágios que nós precisamos vencer nas nossas vidas, estágios pelos quais nós estaremos passando nas nossas vidas. Porque, amados, assim como Davi pecou, nós também pecamos. E assim como Davi, ele venceu, nós também podemos vencer. Nós também podemos fazer a diferença nos nossos dias. Então vamos lá. Vamos estar lendo aqui o Salmo de número 51. Salmo de Davi é o regente do coro, escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Betseba. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Purifica-me de todas as minhas maldades, lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus erros e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti eu pequei, somente contra ti, e fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e estás certo quando me condenas. De fato tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que foi concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria. Tira de mim o meu pecado e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons de alegria e de felicidade. Ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei feliz de novo. Não olhes para os meus pecados e apaga todas as minhas transgressões. Ó Deus, cria em mim um coração puro. Dá-me uma vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Espírito Santo. Dá-me novamente a alegria da tua salvação, e conserve em mim o desejo de ser obediente. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, e com alegria eu anunciarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca, e eu te louvarei. Tu não queres que eu te ofereça sacrifícios, tu não gostas que animais sejam queimados como oferta a ti.
ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, e tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Ó Deus, com a tua bondade, ajuda Jerusalém e constrói de novo as suas muralhas. Então terás prazer em receber os sacrifícios certos e os animais totalmente queimados, e os touros novos serão oferecidos no teu altar. Então nós vemos aqui, como diz o início do Salmo, depois que Natã chega a Davi e diz a Davi do seu pecado. Amados, nós vemos o profeta Samuel chegando a Saul e falando para Saul do seu pecado por 2 vezes. Mas Saul não demonstrou em nenhum momento contrição. Saul não mostrou em nenhum momento tristeza pelo pecado. Ele não mostrou em nenhum momento arrependimento. Mas quando o profeta Natã chegou a Davi, foi totalmente diferente. Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E qual foi o pecado de Davi? Foi um pecado gravíssimo. Davi não havia ido à guerra, tinha ficado no seu palácio e observando ali da sacada do castelo real, ele viu uma mulher tomando banho, a mulher de Urias, um dos seus valentes. Davi teve muitos valentes, homens honrados, e de repente ele fica em casa, está ali olhando e vê aquela mulher nua, tomando banho, e ele cobiçou aquela mulher. Há um mandamento do Senhor que diz: não cobiçarás a mulher do teu próximo. E aí já foi o primeiro pecado de Davi, a cobiça. Não obstante, ele mandou que trouxessem aquela mulher. Afinal ele era o rei, né? O rei manda e desmanda. Ordenou que trouxessem Betseba, a mulher de Urias, e se deitou com ela. Aí nós vemos ele quebrando um outro mandamento: não adulterarás. E Davi adulterou com Betseba. E aí os irmãos conhecem a história. A mulher ficou grávida de Davi, e agora Davi só achou uma saída: matar Urias. E foi o que ele fez. Matou Urias, indiretamente, mas matou Urias, mandou que matassem. E ele quebrou aí um outro mandamento: não matarás. Então nós vemos aí num único pecado aí, quebrando 3 mandamentos do Senhor, ele cometeu um pecado gravíssimo. E daí chega o profeta Natã para Davi e disse: Davi, eu vou te dizer algo. Havia um homem que ele tinha uma única ovelhinha, e ele amava essa sua ovelha. Aí apareceu um outro muito rico que tinha muitas ovelhas, e ele desejou aquela ovelha, aquela única ovelha daquele homem. E ele foi e matou o homem e pegou aquela ovelha para si. E então Davi disse: este homem tem que morrer. Aí o Natã olha bem no rosto dele e fala: este homem é você, Davi. Foi você, Davi, que cometeu este pecado. Davi imediatamente olhou para dentro de si, viu a sua maldade, e já começou neste processo de se voltar para o Senhor. Porque quando nós lemos o que este mal causou a Davi, ele se tornou uma pessoa ali naquele tempo amarga, uma pessoa sem vida, sem alegria. Tanto é que ele diz
para Deus restitui-me a alegria da minha salvação. Ele estava sem alegria, porque o pecado, ele tira a alegria do cristão. O pecado, ele nos abate, porque ele nos separa de Deus. E agora Davi, o mais rápido possível, ele quer voltar para o Senhor. Ele deseja continuar naquela intimidade que ele tinha com o Senhor. E nós vemos através deste salmo 3 fases, 3 estágios pelos quais Davi passa. E a primeira coisa que ele faz é, a primeira frase que Davi diz é sobre perdão. Perdoa-me. Eu quero que você volte aí na leitura deste salmo, dos versículos 1 ao 9, para que fique bem claro na sua mente como que Davi, ele buscou lutar contra o pecado. Ele lutou para que fosse justificado do seu pecado. Então nós vemos aqui, Salmo de Davi é o regente do coro, escrito depois que o profeta Natã falou com Davi a respeito do pecado que este havia cometido com Betseba. Por causa do teu amor, ó Deus, tem misericórdia de mim. Então nós vemos aqui um homem pedindo misericórdias a Deus. Por causa da tua grande compaixão, apaga os meus pecados. Olha aí, versículo 2: purifica-me de todas as minhas maldades, lava-me do meu pecado, pois eu conheço bem os meus pecados, os meus erros, e o meu pecado está sempre diante de mim. Sabe, amados, a pior coisa é quando nós nos conformamos com o pecado. A pior coisa é quando o pecado já não nos traz tristezas. A pior coisa é quando o pecado já não nos incomoda mais. Mas Davi estava incomodado por aquele pecado, ainda mais quando o homem de Deus chegou e disse para ele do seu pecado. E ele diz: o meu pecado está diante de mim todo dia, está me incomodando. O meu pecado tem me afastado do meu Deus. E aí ele continua, aqui no versículo 4: contra ti eu pequei, contra ti fiz o que detestas. Tu tens razão quando me julgas, e está certo quando me condenas. De fato tenho sido mau desde que nasci, tenho sido pecador desde o dia em que fui concebido. O que tu queres é um coração sincero. Enche o meu coração com a tua sabedoria, tira de mim o meu pecado, e eu ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir outra vez os sons da alegria e de felicidade. Ainda que tenhas me esmagado e quebrado, eu serei de novo feliz. Não olhes para os meus pecados e apaga as minhas transgressões. Então, amados, nós vemos aqui um homem que rasga o coração diante do Senhor. Como todos nós somos pecadores, é claro que nós não vivemos na prática do pecado. O cristão não vive na prática do pecado. Se ele vive na prática do pecado, na verdade, ele ainda tem as características do diabo, como João disse: aquele que é nascido de Deus não vive pecando, porque aquele que vive pecando é do diabo. Então o pecado na vida do crente, ele é como um acidente de percurso no teu trajeto. Você tropeça e cai, mas ninguém quer ficar prostrado, já levanta-se rapidamente, limpa a poeira e continua. O pecado na vida do cristão é assim. Nós não podemos ficarmos prostrados.
no pecado, ter uma vida de pecado. Mas Davi, ele vai até a presença do Senhor, ele assume a sua culpa. Sabe, amados, o pecado, ele nos faz voltar à estaca zero na nossa intimidade com o Senhor. Todas as vezes que nós pecamos, nós nos afastamos de Deus. Não é Deus que se afasta de nós, somos nós que nos afastamos de Deus. Adão, onde você está? Adão estava se escondendo de Deus. O que aconteceu, Adão? Você desobedeceu? Você comeu da árvore, Adão? Deus sabia. Mas a tendência do homem, quando ele peca, é fugir da presença de Deus. Então nós vemos essa característica aqui de um homem segundo o coração de Deus. Ele não consegue ficar longe do Senhor, ele não consegue permanecer no pecado. Primeiro passo na vida do cristão é se livrar do pecado, é não aceitar o pecado na sua vida, é tratar seriamente com o pecado. Todos nós precisamos, amados, de tratamento, tratarmos seriamente com o pecado nas nossas vidas. Então Davi, ele assume a sua culpa, ele reconhece aqui que ele ofendeu a Deus, ele apela para a misericórdia de Deus, ele pede ao Senhor que o purifique no seu sangue. Lava-me, Senhor, e ficarei mais alvo do que a neve. Então eu e você não podemos aceitar pecado das nossas vidas. O mais rápido nós precisamos correr para o Senhor. Tem um texto lá em Eclesiastes que diz, Eclesiastes 4:9, se não me engano: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Ou seja, óleo sobre a cabeça, cabeça ungida, vestes limpas, sem pecado. É o que o Senhor deseja de nós, é o que o rei Salomão diz: nunca falte o óleo, nunca falte alegria sobre a sua cabeça. O óleo é sinal de alegria, sinal da presença do Espírito Santo. Se falta em nós o Espírito Santo, falta alegria. Por isso Davi diz: Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Senhor, não retires de mim o teu Espírito Santo. Na medida que o cristão começa a acostumar-se com o pecado, ele vai se afastando de Deus, ele vai se esfriando. E é o que Davi não queria. Senhor, que eu de novo venha sentir esta alegria da tua presença. Senhor, de novo eu quero sentir o óleo sobre a minha cabeça. Senhor, purifica-me, ficarei mais alvo do que a neve. Eu quero as minhas vestes limpas, Senhor. Então daí nós vemos, né, este homem segundo o coração de Deus. Uma outra coisa que nós vemos aqui nesta oração de Davi: a primeira coisa, perdoa-me. Ele apela pelo perdão de Deus. A segunda coisa, muda-me. Vamos ler aí os versículos 10, 11 e 12. Diz assim: ó Deus, cria em mim um coração puro. Ou seja, ele deseja mudança. Ele não quer mais um coração maculado. Ele não quer mais um coração que cobiça. Cria em mim, Senhor, um coração puro. Dá-me a vontade nova e firme. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Quer dizer, muda-me, Senhor. Dá-me novamente a alegria da tua salvação. Conserva-me em mim o desejo de ser obediente. Então nós vemos aqui este segundo estágio na oração de Davi. Primeiro estágio, perdoa-me. Segundo estágio, Senhor, muda-me. E depois nós vemos ainda um terceiro estágio: usa-me. Vamos ler aí
os versículos 13 ao 15. Mas antes, né, assim como Davi disse, muda-me. Amados, para nós não voltarmos mais à prática do pecado, é necessário nós, né, também subirmos para este estágio. Muda-me, assim como Davi. Vamos orar, né, para que haja em nós um coração puro, para que haja em nós um espírito reto, um espírito inabalável, que não vacila. Vamos orar para que sejamos mais cheios do Espírito Santo. Vamos orar para que haja em nós alegria pelas coisas santas, para que tenhamos prazeres nas coisas de Deus. Vamos orar para que, como Davi, tenhamos um espírito voluntário pronto para servir a Deus, um espírito voluntário pronto para servir o nosso próximo. Então esta é uma mudança de que nós precisamos. Senhor, muda-me. Agora vamos ler aqui versículos 13 ao 15. Usa-me, então ensinarei aos desobedientes as tuas leis. Amados, ninguém pode pregar no pecado. Ninguém vai ensinar outro se está com as suas vestes sujas. Ninguém vai falar de Jesus, ninguém vai falar de Deus se ele ainda não foi transformado. Primeiro estágio, nós sermos perdoados do nosso pecado. O segundo estágio é nós pedirmos para que Deus nos mude, para que daí nós possamos ser usados pelo Senhor. Então vamos ler do 13 ao 15. Então ensinarei aos desobedientes as tuas leis, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte. Ou seja, aquele que permanece no pecado, permanece na morte. E com alegria eu anunciarei a tua salvação. Aquele que está no pecado não tem alegria. Mas quando nós estamos bem com Deus, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, há alegria em fazer a obra do Senhor, há desejo do nosso coração em falar do amor de Jesus. Quando nós estamos vivendo no pecado, quando temos pecado escondido nas nossas vidas, nós não temos prazer de falar de Deus para as pessoas, porque o Espírito Santo não vai agir em nós, porque nós temos pecado oculto, há coisas escondidas em nós. Mas quando nós confessamos, quando nós desejamos a mudança, e quando há em nós uma transformação, então nós falamos do amor do Senhor Jesus Cristo com alegria. E ele continua dizendo aqui, no versículo 14, ó Deus, meu Salvador, livra-me da morte, com alegria eu ensinarei a tua salvação. Ó Senhor, põe as palavras certas na minha boca e eu o louvarei. Então, amados, a exemplo de Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, nós também precisamos fazer esta oração corajosa. Usa-me. Deus tem propósito para a sua vida, Deus tem propósito para a minha vida. Deus tem uma missão através de nós a realizar aqui na terra, na vida de cada um. Deus tem o trabalho na vida de cada um a realizar aqui na terra. Então, amados, não basta ser perdoado, é preciso entregar-se completamente à direção de Deus. Então, assim como Davi, né, disponha-se a converter vidas. Entregue-se confiadamente a Deus, permita ser um instrumento usado por Deus. Eu quero pedir ao grupo de louvor que esteja vindo aqui à frente. Eu peço à igreja que fique de pé neste momento. Aí no teu lugar, feche os teus olhos por um momento.
olhada para dentro de você. Sabe, amados, por um determinado momento, Davi, ele estava indo pelo mesmo caminho de Saul, achando que ele podia fazer e desfazer, sendo rei, até o momento em que o profeta chegou e mostrou para ele o pecado dele. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado com você, porque ele tem falado comigo, e ele tem falado com cada um aqui, eu tenho certeza. Nas áreas em que você tem pecado, nas áreas em que você tem falhado. Davi, ele não quis permanecer no erro, mas ele buscou o arrependimento. Ele se derramou diante do Senhor, se derramou diante do seu Deus, e o seu pecado foi perdoado, e ele continuou sendo um homem segundo o coração de Deus. E nesses dias, igreja do Senhor Jesus Cristo, o Senhor, ele tem buscado verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E é necessário que, se você está cansado de pedir perdão a Deus pelo seu pecado, mude a oração. Comece a pedir ao Senhor: Senhor, muda-me, transforma-me, Senhor. E quando você for transformado pelo Senhor, então mude a sua oração, faça essa oração, como eu já disse, de ousadia: Senhor, usa-me. Senhor, eu quero ser usado pelo Senhor. Senhor, o pecado tem apagado a minha luz. Senhor, o pecado tem ofuscado a minha luz. Mas eu quero brilhar como uma tocha, Senhor. Eu quero ser como um farol que brilha, ó Deus. Senhor, eu quero ser alguém que faça a diferença nesta terra. Amados, se nós olharmos para o rei Saul e olharmos para Davi, nem Saul e nem Davi é o nosso padrão, é Jesus o nosso padrão. Mas nós podemos pegar o exemplo de Davi. Como já disse aqui, o tempo do rei Saul passou, o tempo de Davi passou. Saul reinou 40 anos, Davi reinou 40 anos. O reinado dos dois passou. Hoje nós falamos aqui de Davi como um homem segundo o coração de Deus. Amados irmãos, os nossos dias também estão passando. Como que você será lembrado lá na frente do tempo que você viveu aqui nesta terra? Alguém que passou a sua vida toda mergulhado no pecado, sem passar por uma transformação, sem ser quebrantado. Alguém que só tinha o nome, o rótulo de cristão, mas não tinha um interior transformado. É necessário arrependimento. Vem João Batista pregando arrependimento: arrependei-vos. Vem o Senhor Jesus Cristo pregando o arrependimento: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Jesus Cristo morreu, subiu aos céus. Vem os apóstolos, vem Pedro pregando: arrependei-vos cada um de vós e sedes batizados para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. É necessário quebrantamento, é necessário arrependimento para que haja transformação. Para que uma vez, amados, transformados pela palavra de Deus, possamos fazer esta oração. Até quando vamos nos aproximarmos de Deus? Perdoa-me, Senhor, tem misericórdia, perdoa-me, Senhor. É tempo de orarmos: muda-me, Deus, nesta área. Dar nome aos pecados. Senhor, eu tenho mentido. Senhor, eu tenho cobiçado. Senhor, eu tenho feito coisas feias. Perdoa-me, Senhor, dê nome ao pecado. Cura-me, Senhor. Muda-me, Senhor. Para que você possa então fazer esta oração. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. E então, como diz aqui o texto, ó Deus, então ensinarei aos desobedientes a tua palavra, e eles voltarão a ti. Ó Deus, meu Salvador, livra-me desse estado de morte, e eu com alegria anunciarei a tua salvação. Amados, é só com alegria, com transformação, que nós podemos anunciar a Jesus Cristo. Antes de nós louvarmos ao Senhor, você foi chamado para anunciar a palavra de Deus. Este é o teu tempo, é o nosso tempo. Sempre digo aqui que o nosso tempo, ele está passando, e que nós possamos fazer a diferença nesses dias. Que você possa fazer a diferença, meu irmão, minha irmã, nesses dias que o teu Deus tem te concedido aqui nesta terra. Fazer a diferença. Porque se você deixar passar a oportunidade, jamais será usado pelo Senhor. Este é o teu tempo. Então nós vamos louvar o Senhor com este cântico: sonda-me. E que você possa nessa noite sondar o teu coração. Sondar o teu coração e ter ousadia para fazer esta oração: Senhor, muda-me, Senhor, e usa-me para a glória do teu nome. Amados, quando nós resgatamos vidas do inferno, é fácil nós cantarmos cânticos aqui, é fácil nós citarmos a palavra de Deus, mas à medida que nós nos arrependemos, à medida que nós somos transformados, à medida que temos a alegria do Espírito Santo, porque Ele está agindo em nós, na medida que temos intimidade com o Senhor, na medida que obedecemos ao Senhor, então haverá autoridade na nossa palavra, e então as vidas se converterão ao Senhor. Quantas vidas você tem levado aos pés do Senhor Jesus Cristo? Vamos louvar o Senhor. Deus,
Eis aqui a minha vida. Usa-me. E me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. E enche-me até que em mim se ache só ti. Sobre as águas como abrigo no deserto, flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Você tem coragem de dizer para o Senhor: eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Amados, aqui nós não fazemos apelo, porque o sangue do Senhor Jesus Cristo foi caro demais, foi o alto preço que Ele pagou. Por isso nós não apelamos. Mas eu quero colocar esta oportunidade diante de você nesta noite, de se aproximar. Sabe, eu vou dizer de se aproximar do altar, mas o altar é o nosso coração. Mas quando você vem à frente, você está declarando: eu quero. Sabe, assim como Davi, ele orou: muda-me, transforma-me, usa-me. Se você sente que tem áreas na tua vida que precisa de transformação, Davi foi justificado porque ele se quebrantou. O pecado de Davi foi perdoado porque houve arrependimento, houve quebrantamento. Um espírito contrito não desprezarás, ó Deus, um coração quebrantado não desprezarás. Então, se tem algo na tua vida que você sente que precisa ser tratado, que precisa ser mudado, se você sente que você deseja fazer esta obra do Senhor, se você deseja fazer esta oração nesta noite: Senhor, usa-me. Eu não quero, ó Deus, passar ano e anos patinando na fé, Senhor. Eu quero experiências com o Senhor. Eu quero ser usado poderosamente nesses dias. Senhor, eu quero marcar época, não negativamente como Saul, que foi desobediente, que foi idólatra, que foi feiticeiro. Mas eu quero marcar a época como Davi, que foi conhecido homem segundo o seu coração. Então nós vamos louvar novamente. E se você desejar, venha aqui à frente e nós vamos orarmos juntos. Você desejar essa mudança, peça a Deus, faça esta oração: usa-me. Venha aqui à frente e nós vamos orar. Enche-me
Senhor e Salvador, faz o sinal com a mão. Aleluia. Tem alguém que veio aqui esta noite, que está aceitando Jesus como seu Senhor e Salvador? Tem alguém dentre os irmãos que gostaria nesta noite de entregar a sua vida ao Senhor Jesus? Glórias a Deus. Nós vamos orar por todas essas vidas que vieram aqui à frente. E você, igreja, estará orando comigo, abençoando essas vidas, porque o Senhor está contemplando cada coração. O Senhor está contemplando nesta noite cada coração que quebrantado que veio aqui à frente. O Senhor está vendo o desejo do teu coração em mudança. O Senhor está contemplando cada vida. Oh Deus poderoso e santo, é o teu Espírito, Senhor, que opera. É o teu Espírito, Senhor, que convence, ó Deus. E agora, Pai, nós clamamos por estas vidas, por todos quantos estamos aqui na frente, Senhor. Nós queremos mais de Ti, ó Deus. Nós queremos mais da Tua unção, Senhor. Sara-nos, cura-nos, transforma-nos, Senhor. Transforma-nos, Pai. Renova-nos, Senhor, para que possamos, ó Deus, sermos usados nas Tuas mãos. Oh, o Espírito de Deus vai visitando cada uma dessas vidas, em nome de Jesus. Eu quero chamar os líderes que venham aqui à frente orar, abençoar, declarar a unção do Senhor aqui sobre essas vidas. Intercessores, diáconos, líderes, venham aqui à frente, interceder, orar por essas vidas. Oh Deus, vai visitando, Senhor, vai operando nesta noite, renovando, restaurando cada vida, Pai, que se apresenta diante de Ti, ó Deus. Essas vidas, vai orando sobre elas, vai declarando as bênçãos do Senhor, quebrantamento, restauração. Oh Deus, é a Ti que nós clamamos, Senhor. Glórias ao Teu santo nome. Presença do Senhor. Irmão Leme, irmão Osvaldo, irmão José Carlos, vem aqui ajudar a orar e pôr as mãos sobre essas vidas, declarar as bênçãos do Senhor. Oh Deus santo, Deus poderoso, que é o Teu nome.